mais de 15 minutos de permitir. Está fazendo curso com você? Está fazendo curso? Quem está fazendo curso? Eu peço que Oxalá nos abençoe a todos nesse momento. A gente pode trazer muita informação e a gente pode trazer muito conteúdo. A gente pode se enriquecer culturalmente com tudo que foi visto, ouvido e sentido aqui hoje. Mas acima de tudo, a arte do encontro, estar junto, muito mais inclusive que estar junto, é a gente estar unido nesse momento. Nenhum de nós sabe ainda o que é possível a partir da Umbanda em nossos corações. Nós não sabemos ainda. Nós ainda estamos por entender, inclusive, o que é Umbanda. 110 anos é muito pouco para entender uma religião. Há pouco a gente ouviu o pai Cristiano Nascimento falando desse olhar terapêutico, mostrando cientificamente que no momento que você está incorporado, as batidas cardíacas do seu coração baixam. É científico, porque você mede. A gente ouviu o Márcio Martins Moreira nos dizer: quando você está incorporado de uma entidade, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, marinheiro, criança, aquele que fala pela sua boca tem um mapeamento cerebral, tem uma maneira de pensar diferente da sua. Isso, existe um método que você aplica e você colhe esse resultado de que ali tem outra pessoa. Em algum momento da minha vida eu acompanhei alguns estudos de foto Kirlian, sabe aquela foto do dedo? E eu vi estudos feitos com a pessoa que incorporado, falar: meu pai, o senhor por favor pode colocar o dedo aqui? E na foto Kirlian tem uma área lá que é uma área correspondente ao ego. E quando a pessoa estava incorporada, aquela parte do ego sumia. Não existe pessoa sem ego, mas uma entidade incorporada é a ausência do ego, e a ausência do ego é iluminação. Nós ainda estamos muito aquém de entender a profundidade da Umbanda em nossas vidas. A gente sabe que isso é muito bom, mas a gente ainda não sabe muito bem o que é isso. Mas sempre em honra do primeiro umbandista, Zélio Fernandino de Moraes, fundador da Umbanda, não porque incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, mas porque ele criou o primeiro templo e o ritual da religião de Umbanda. Ali nasce uma religião. Muito antes dele já havia caboclo preto velho, porque ele não inventou isso. Como é que eu sei que um terreiro é de Umbanda? Porque tem o ritual de Umbanda. O caboclo também pode vir numa roça de candomblé se der permissão, num centro espírita se der permissão, num catimbó.
mas aqui é Umbanda, porque tem esse ritual. A partir de Paisélio de Moraes, então a gente tem uma nova forma de se conectar ao sagrado, a Umbanda, uma religião brasileira que tem influência da cultura afro, tanto quanto a sua influência da cultura indígena, da cultura europeia, que seja por meio do cristianismo, do espiritismo, ou mesmo do catolicismo, uma religião brasileira que é a cara do brasileiro, a Umbanda. E ela nasce nesse berço tão cristão. Nós nos sentimos cristãos, e isso basta. Eu não preciso que alguém me dê uma característica técnica do que é uma religião cristã, e não é o outro que diz o que eu sou ou o que eu não sou. Eu sei o que eu sou, porque aquilo que eu sou é o que eu sinto, é a minha verdade. A nossa verdade é amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo é dar e oferecer a ele tudo aquilo que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor é meu amor, minha verdade, minha vida. E é isso o que acontece em uma sessão de atendimento, em uma gira, em um trabalho de Umbanda. O que eu tenho de melhor na minha vida é o amor do caboclo, do preto velho, do baiano, do boiadeiro. Minha vida, tempo é vida. E ali está a nossa vida entregue, sem perguntar de onde vem, quem é, sem exigir que a pessoa se converta à religião de Umbanda, e ensinando a todos que não é a religião, mas são os valores do caboclo, do preto velho, do baiano, do boiadeiro, da criança, do Exu, do cigano, do malandro. É isso. O caboclo não é um bandista, ele não foi um bandista. O preto velho não foi um bandista, o baiano não era um bandista, a criança não era um bandista, Exu não era um bandista. Eles são a Umbanda, e nós também. A gente pode ir além do ser umbandista e dizer: eu sou isso, e você também. Simples assim. E já não precisa provar mais nada para ninguém. Você fica tranquilo. Quando eu sei, quando eu conheço a minha religião, entendo os seus fundamentos, então eu posso dizer o que é isso, como isso acontece. Eu posso me orgulhar. E quando alguém pergunta: mas você pode falar mais, você pode falar um pouco? E se eu tenho argumentos para falar, então a pessoa que ouve entende que esta religião é também uma cultura, é uma arte, é um enriquecimento de valores, de ensinamentos. A gente também chega pela Umbanda por meio do conhecimento, da sabedoria, e há um divisor de águas no que diz respeito à informação, ao conhecimento, ao fundamento, estudo da Umbanda, a teologia de Umbanda. O Sandro Bernardes fez uma homenagem aqui ao nosso mestre e nosso pai Rubens Saraceni. Então, nesse momento, isso foi só a introdução, para pedir a bênção, aonde ele estiver, ao nosso pai, ao nosso mestre Rubens Saraceni, que sem ele nós não estaríamos aqui hoje. Todo mundo concorda comigo? Então, em nome de Rubens Saraceni, todo esse nosso amor, que todas essas palmas sejam também o nosso pedido de bênção à mãe Alzira Saraceni, que está aqui hoje.
É um privilégio. É um privilégio a gente ter a oportunidade da presença de Mãe Alzira Saraceni e, durante boa parte da vida de Rubens Saraceni, ele dizia assim: é muito triste quando um dirigente desencarna e o terreiro fecha. Então, o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, fundado por Rubens Saraceni, está lá sob a condução de Mãe Alzira, de Estela de Graziella e Severino Sena, é o Ogã da casa. A gente conhece muito pouco acerca da nossa história, de quem somos nós. E isso não é um privilégio dos umbandistas. É muito comum não saber das coisas e querer falar. E por isso a gente chega em algumas afirmações. Nós passamos a vida dizendo que Umbanda é religião, pratica única e exclusivamente o bem. Quem não nos conhece costuma dizer e juntar e taxar tudo isso como macumba. E a palavra macumba ganhou uma conotação pejorativa. A palavra macumba que diz respeito a uma coisa linda, que é o canto, que é a dança, que é o toque, que é o tambor. A macumba que dava nome a uma ritualística afro-brasileira que acontecia no Rio de Janeiro, se tornou tão pejorativo, praticamente sinônimo de coisa ruim. E por isso a gente tem que dizer: Umbanda não é macumba, Umbanda não é macumba, mas é um orgulho dizer que Umbanda também é macumba. Talvez Umbanda não é o que os outros pensam que seja macumba, porque se eu entender que a macumba é boa, então Umbanda também é macumba. Mas isso não acontece só com relação a Umbanda, acontece com algo muito maior, algo que toca a todos nós. Porque na Umbanda a gente aprende a amar. Na Umbanda a gente aprende a amar o preto velho, que é o ancião, que é o negro. Na Umbanda a gente aprende a amar o caboclo, a cabocla, que representa muito do índio. Na Umbanda a gente aprende a ouvir e a entender a criança. Aprende a amar os diferentes. O baiano boiadeiro, o marinheiro. Na Umbanda a gente aprende a amar, sobretudo, muito, amar Exu e Pombagira. Quem ama seu Exu e sua Pombagira, por favor, bata palmas para isso. Mesmo entre nós, na Umbanda, havia muita carência de entender quem é Exu, a entidade, os nossos guardiões. Então, por favor, quem leu o livro O Guardião da Meia-Noite, levante a mão. Olha para trás quem está na frente. O Guardião da Meia-Noite, olha lá. Muito, muito bem. Agora, por favor, quem não leu o Guardião da Meia-Noite, levanta a mão. Quem não leu o Guardião da Meia-Noite. Então, por favor, a gente vai falar de Exu, não é o diabo, mas comece por O Guardião da Meia-Noite. Vocês concordam comigo? Sim. Comece por O Guardião da Meia-Noite. Rubens Saraceni é o homem que trouxe a psicografia para a religião de Umbanda. É o homem que trouxe o estudo organizado e sistematizado, a teologia de Umbanda, que trouxe um preparo sacerdotal, uma escola de desenvolvimento mediúnico. O homem que, junto com a editora Madras, mudou o mercado do livro em relação a Umbanda. Livro de Umbanda não entrava nas grandes livrarias. Você só encontrava livro de Umbanda nas casas de artigos religiosos. Então nós temos uma gratidão, uma imensa gratidão a Ele que é Pai e Mestre de todos nós. E gratidão, numa linha espiritual, gratidão não é uma dívida
que você fica devendo algo para quem fez. Gratidão é algo que você recebe e que você passa para frente. Então, toda a minha obra, hoje esse é o 12º livro, toda a minha obra é dedicada ao nosso mestre Rubens Saraceni, a ele. Se eu estou aqui hoje, é só porque ele existe na minha vida. Então, este livro também é dedicado ao Rubens Saraceni. Exu não é o diabo, porque nós ainda estamos tentando entender quem é Exu. No entanto, as pessoas que não conhecem Exu costumam dizer: isso é o diabo. E agora a gente tem uma contra-pergunta. Quando alguém lhe disser que Exu é o diabo, você pode perguntar então: e você sabe o que é diabo? Você sabe o que é o diabo? As pessoas não sabem nem quem é diabo e muito menos quem é Exu. Então, eu peço um pouquinho mais de paciência. Se vocês se interessam por informação, eu posso dar algumas informações sobre o diabo? Eu entrevistei a minha mulher na rádio mundial, no programa Umbanda Linda, e levei ela para ela falar. Ela veio do minha mulher, ela vem de uma família evangélica, Testemunha de Jeová. E logo que a gente começou a se relacionar, ela falou pro pai, o pai, Testemunha de Jeová, seríssimo, falou: pai, eu estou me relacionando com uma pessoa, mas tem uma coisa. O que é, minha filha? Ele é um bandista. Fiquei até vermelho agora. Ele é um bandista. E ele perguntou: você está feliz? Ela falou: estou. Ah, então ele podia ser bandido, podia ser ladrão, podia ser qualquer coisa. Você está feliz? É o que importa. Então, ó, bandido, ladrão, bandista, quase a mesma coisa ali. Não é? E levei ela na rádio para contar um pouco dessa história dela com relação a Exu. Ela falou: olha, eu não conhecia diabo, mas depois que eu conheci o Alexandre Comino, não é? A gente não sabe. Então, eu vou dar algumas informações sobre o diabo que eu acho importante a gente ter. Tudo bem? E esse livro está dividido em 3 partes. A primeira é para falar sobre quem é o diabo. No meio, Exu fala em primeira pessoa. É um texto inspirado. E na terceira, um pouco sobre Exu nos nossos terreiros no dia a dia, né? A gente tem uma imagem acerca de quem é o diabo. Talvez para nós, diabo é o oposto de Deus. Talvez para nós, diabo é o inimigo de Deus. Talvez para nós, diabo é o inimigo da humanidade. Talvez para nós, diabo é responsável por tudo que se faz de errado. Talvez para nós, diabo seja um bode expiatório. Um irmão sacerdote do Tambor de Mina, Francelino de Chapanã, na frente do terreiro dele havia uma igreja evangélica. Um dia, o pastor da igreja atravessou a rua para convidar o Francelino a ir na igreja dele. E o Francelino disse assim: Toi Vodunum, Francelino de Chapanã, em memória, que receba o nosso carinho e o nosso respeito. Pai Francelino de Chapanã diz assim: eu aceito, desde que você também venha assistir um ritual no meu templo. O pastor não esperava isso, se assustou e falou: aí eu não entro. Como assim? Eu não entro aí. O senhor está me convidando para ir no seu templo, eu estou lhe convidando para vir no meu templo. Mas aí é a
casa do diabo. Aí é a casa do Satanás. Eu não entro na casa do Satanás. Então, veja se vocês sentem isso que ele falou. Ele disse assim: olha, na minha religião não tem diabo. A gente nem sabe o que é isso. Mas como eu estou aqui, você está lá do outro lado, dá para ouvir, a gente ouve o Senhor no culto. A gente ouve. E realmente eu fiquei curioso, gostaria de entender. Quem será esse diabo? Eu fico aqui tentando entender. Esse que eu ouço, todo dia o Senhor manda ele embora e todo dia ele volta. Eita, bichinho teimoso! Então nós queremos entender quem é esse. E para algumas religiões, o diabo praticamente dá um sentido de ser. E isso vai acontecer principalmente a partir do cristianismo, especificamente do catolicismo. A gente quase que poderia dizer que o diabo é um ser católico. Ele nasce ali, vou dar um exemplo, Lúcifer. Algumas pessoas nem pronunciam o nome, né? É como a morte, você não pode falar da morte, mas quando a morte chega uma coisa que você não pensou. Eu não devo pensar na morte antes dela chegar? Não é da vida? O mais próximo que eu chego da vida é a morte. Diante da morte você repassa toda a sua vida, e diante da morte é que você vê quanto tempo desperdiçado. Então a gente nem pronuncia o nome Lúcifer. Lúcifer é o nome do capeta, Lúcifer é o nome do diabo, Lúcifer é o tinhoso, Lúcifer é o chifrudo, o rabudo, coisa ruim, aquele que você sabe quem é, Lúcifer, nem diga isso. A palavra Lúcifer vem do latim, quer dizer o portador da luz. Lúcifer é o Senhor da luz. Lúcifer é uma tradução latina de fósforos, que é considerado uma divindade grega. Haviam padres e sacerdotes católicos no cristianismo primitivo e no catolicismo primitivo com o nome Lúcifer. Existe o São Lúcifer. O Lúcifer, enquanto diabo, é uma construção tardia. Lúcifer é uma construção católica em cima de um mito, uma lenda. A lenda de que existia um anjo, o mais lindo e o mais belo. Você não sabe qual é o nome desse anjo, ninguém sabe qual é o nome daquele anjo, mas como ele tem muita luz, então o nome dele é Lúcifer. Olha, dá para entender isso? Há cantos gregorianos e rituais que acontecem dentro de Roma, em que Jesus Cristo é chamado de estrela da manhã, e estrela da manhã é Lúcifer. Olha, aonde vai? A gente não sabe de absolutamente nada. Quem é esse anjo caído? A história, as lendas e os mitos de um anjo caído estão em 2 livros apócrifos, que não fazem parte nem do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. Um se chama Livro de Enoque. Apócrifo quer dizer, foi escrito na mesma época, já foi tão importante quanto as outras partes do Velho Testamento. Não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tinha um livro chamado Livro de Enoque, que não entrou aí. Um outro livro chamado Livro de Jubileus, que diz a lenda de um anjo que caiu. Essa lenda ela foi acolhida por alguns dos primeiros cristãos e ela vai ser desenvolvida em berço católico, porque o catolicismo cria uma tríade poderosa: o pecado, o diabo e o inferno. Com isso você converte as pessoas, com isso você segura elas, você manipula elas. Você já nasce em pecado. Todos nascem em pecado. Agora me diga, como é que todos nascem em pecado e Jesus Cristo diz que o reino pertence às crianças? Se uma criança, dentro do dogma católico, se uma criança não for batizada e ela morrer, ela vai para o limbo, porque ela ainda está em pecado, porque nós somos herdeiros do pecado original
de Adão e Eva. Pensa isso. Jesus deveria ter dito: venham a mim as crianças, mas só as batizadas. É do reino do céu, só das batizadas. Então, há contradições enormes. A ideia do pecado original foi criada por Santo Agostinho. Pensa, isso é 500 anos depois de Cristo. A imagem do diabo chifrudo e com rabo é criada por um papa chamado Gregório Magno, o grande Gregório. E há um livro psicografado por Chico Xavier chamado Libertação, naquela série do Nosso Lar de André Luiz, são 16 volumes. Tem um chamado Libertação. No livro Libertação, André Luiz conta a história do Papa Gregório, que depois de desencarnar foi para o inferno e estabeleceu um reino, um domínio no inferno. E a história do livro é como que eles conseguiram tirar ele de lá. Esse Gregório é o mesmo Papa que criou a imagem de um diabo. O que é que a gente sabe do tinhoso? O que é que a gente sabe do Beelzebu? A criação de um ser que tem chifres, a criação de um ser que tem rabos, é a construção de algo com retalhos das divindades de outras culturas. Porque em muitas culturas, como na grega ou na celta, as divindades têm formas animais. Ou no hinduísmo não há o deus, uma das divindades mais populares de todo o hinduísmo é Ganesha, deus com cabeça de elefante. Hanuman, deus com cabeça de macaco. Você tem Shiva, a terceira pessoa da trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva, ele segura um instrumento de poder, de muito poder em sua mão, chama-se tridente. Vocês conhecem o tridente? Está na mão de Shiva. O que quer dizer tridente? Quer dizer trindade. Quer dizer que Shiva traz o poder de três. Porque cada um dos três tem o poder do todo. Isso é o tridente. Esse mesmo tridente está na mão de Triton. Esse mesmo tridente está na mão de Zeus. Esse tridente chega na mão de Exu, porque a igreja resolveu demonizar o tridente. Esse instrumento tem muito poder, mas não é nosso. Se não é nosso, é do capeta. E aí, por causa da demonização, o tridente volta para a mão de uma divindade, Orixá Exu, entidade Exu. Olha que caminho, olha o caminho que as coisas percorrem para você devolver o poder a um instrumento antigo de uma divindade. Chega na mão de Exu, chifre ninguém quer. Chifre já foi sinal de poder. Pan, divindade grega. Pan quer dizer tudo. E Pan é tão poderoso, mas tão poderoso, que diante de Pan os inimigos tremem. E daí nasce a palavra pânico. O que é pânico? É aquilo que a pessoa sente quando está diante de Pan, que usa uma flauta. Flauta, instrumento fálico. Pan tem pé de bode, tem chifre. Cernunnos, na cultura celta. Então a igreja diz: essas divindades poderosas tem chifre, tem rabo, tem pé de bode. Então vamos criar o nosso diabo com pedaços dessas divindades, para que as pessoas tenham orgeriza das divindades que não são a nossa. Se a gente olhar a Bíblia, da onde vem o conceito de Deus? No mundo ocidental, na cultura judaico-cristã, o nosso modelo de Deus, ele vem a partir do Velho Testamento. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o que inspira cristianismo, judaísmo, cristianismo e islã. Que nem esse Deus a gente não entende. A gente acha que entende. O que eu sei sobre Deus, quando você é criança, você tem poucas referências. Quais são as referências de uma criança? A mãe primeiro, depois o pai, os irmãos, os tios. Já na primeira infância, a mãe, geralmente é a mãe. Pode ser o pai também, mas é a mãe. Para vocês também, para mim foi a mãe que falou: vamos rezar. Não é a mãe, porque a gente tem um modelo de estrutura familiar mais antigo, em que a mãe ficava em casa cuidando das crianças e o pai saía para trabalhar. Hoje esse modelo já não é um modelo mais, certo? Não temos exatamente esse modelo, mas era a mãe que cuidava.
Então vamos rezar para Deus. A criança pergunta: quem é Deus? Como eu vou explicar quem é Deus? Sabe seu pai? Sei. É igual ele, mas está no céu. Daí nasce o primeiro conceito de Deus para todos nós. Não é isso? Papai do céu. E quem no momento de desespero, no momento de dor, no momento de angústia, quem não se volta a Deus como criança? Porque para Deus, todos nós somos crianças e não importa qual idade você tenha. O que é Deus? É uma das perguntas mais difíceis de responder. O que é Deus? Se eu digo Ele é o Papai do céu, está certo? Está certo, Deus é o Papai do céu? Ninguém arrisca, né, mano? Que povo, ninguém? Fala aí, vai que eu falo uma coisa, ele vai dizer que não, vai dizer que sim. Nós podemos dizer que Deus é Papai do céu também, mas não apenas. Porque como fico eu com papai sem mamãe? Então que ele também seja ela, o papai e a mamãe do céu. Se eu quero entendê-lo a partir de uma tradição teológica judaico-cristã, então você vai à Bíblia. Tudo bem aí, irmão? Tá dando para acompanhar isso? Tem uma água aberta aí? Você abre uma para mim? Então vou falar um pouco de Bíblia, amém, irmãos? Amém! Obrigado. Na Bíblia, se a gente fizer um estudo entre a Bíblia e a arqueologia, a gente vai entender que Deus, com o nome El, é mais antigo do que Deus com o nome Javé. Uma curiosidade. Em Gênesis, metade de Gênesis, Deus aparece com o nome de El. Na outra metade, Deus aparece com o nome de Javé. Na verdade é Yod, He, Vav, He, 4 letras em hebraico. Agora, para eu saber isso, eu tenho que ler o original ou ler uma boa tradução, porque se eu pegar uma tradução dessas que a gente está mais acostumado, não aparece nem El, nem Javé, aparece a palavra Deus em todo lugar. Mas isso quer dizer que Gênesis é uma construção de 2 textos separados. El era cultuado em uma região, Javé era cultuado em outra região. Então a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, e depois a gente vai ter Moisés. Quando Moisés está diante de Deus, ele pergunta: qual o seu nome? Quando me perguntarem quem é você, o que eu devo dizer? Qual é o seu nome? Deus responde: diga que sou aquele que sou. Yod, He, Vav, He. Mas observa, eu sou o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas para eles eu me apresentei com o nome El Shaddai. O culto de El acontece num lugar, o culto de Javé acontece em outro lugar. E se a gente faz um estudo dessa tradição antiga, a gente vai entender que haviam muitos deuses com nomes muito diferentes, e esses são alguns dos nomes. O que é que a gente sabe de Deus? Na época que foi construído o templo de Salomão, havia o culto de El. E El tinha uma esposa chamada Asherá. É a origem do nome Alzira, a esposa de Deus. É só depois do exílio babilônico que os judeus exterminam teologicamente a presença de uma figura feminina para Deus ou para a divindade. Nós não sabemos nada sobre isso. O que é que a gente sabe sobre o diabo? Diabo, uma palavra de origem grega
que quer dizer o contrário de símbolo. Símbolo é o que une, diábolo é o que separa. Se está em grego, não é da cultura judaica. Acabei de falar de você, Osvira, mulher de Deus. Acabei de falar de você. É bom que não morre mais. Não, um dia eu vou morrer, Demônio, outra palavra grega, quer dizer daimon, um espírito ou um gênio, também não é da cultura judaica. Na cultura judaica, para a gente saber diabo na cultura judaica, a gente deve ir ao Velho Testamento. No Velho Testamento há poucas passagens onde você encontra um diabo no Velho Testamento. No Velho Testamento. Mas há uma passagem muito especial no livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó? Mas todo mundo já ouviu falar, né? Ah, fulano tem a paciência de Jó, mas o livro de Jó ninguém leu. Todo mundo só torce pro Jô. Todo mundo só torce pro Jô. O Jô. Tá ali, mano. Jó, hein? Então eu vou lhe dizer, no livro de Jó, Velho Testamento, aonde você vai entender quem é Satã. Satã, sim, está no hebraico, quer dizer o opositor ou o criador de obstáculos. Deus chama os seus filhos, e entre os filhos de Deus, porque ele chamou os seus filhos, entre eles tem um filho de Deus que se senta ao lado de Deus. Esse se chama Satã, é brother, é irmão, é filho de Deus. Satã é o conselheiro de Deus. Satã é quem anda pelo mundo para ver os homens, ver como estão as coisas. Ele leva informação para Deus, ele dá conselho, ele diz: essa humanidade está falida, essa humanidade não presta. Deus fala: não, olha Jó, Jó é bacana, Jó é gente boa, Jó é do bem. Satã fala: não, você acha que Jó é do bem porque ele não passa dificuldade. Vamos ver se Jó passar dificuldade, vamos ver se ele passar fome, vamos ver se começar a dar ruim, se começar a dar errado na vida dele, vamos ver se esse Jó é bom mesmo. E aí começa a dar tudo errado na vida de Jó. Olha que interessante esse livro de Jó. Começa a dar tudo errado na vida de Jó, e os amigos de Jó dizem assim: Jó, se as coisas estão dando errado, você fez alguma coisa errada. E Jó diz: não, eu não fiz nada errado, eu sei que eu estou certinho, estou direito no caminho, estou certinho. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Jó é um livro de sabedoria. E diz assim: às vezes coisas ruins também acontecem a pessoas boas. E nem sempre dá para a gente explicar. Não é um fato histórico, é um livro de teologia. É um livro de religião e sabedoria. Quando os amigos de Jó dizem: Jó, se está acontecendo coisa ruim, você fez coisa ruim, olha que interessante, a lei do retorno, ela já era conhecida. Por mais que Allan Kardec e o Espiritismo falem muito da lei de ação e reação, da lei do retorno, não é novidade, já estava lá. Mas o que há de mais interessante no livro de Jó é Satã. Satã é próximo de Deus, Satã é um filho de Deus, ele é chamado inclusive de Satanael. Então o que a gente sabe desse Satã? Nada. O opositor, o criador de obstáculos no judaísmo, na cabala hebraica, Satã é parte de você mesmo. Satã é algo dentro de você. Tudo aquilo em você que está mal resolvido, tudo aquilo dentro de você que cria problemas para a sua vida, tudo aquilo que em você, como o Márcio estava falando, eu mereço. Todos os seus medos, todas as suas ideias de que você não merece alguma coisa, isso é Satã. Não é um diabo, não é um egum, não é um quiumba, não é um obsessor. Porque enquanto um evangélico diz que tudo é culpa do diabo, às vezes a gente também faz isso. Não é o diabo, mas a culpa é de um trabalho, de uma macumba, de um obsessor ou de um quiumba. Então a gente também está para entender isso. Não adianta eu dizer: não creio no diabo, o diabo não existe, mas pensar no quiumba e no egum da mesma maneira que o outro pensa no diabo. Então nós estamos aí para entender quem é esse diabo. Então mais tarde vem a Igreja Católica e traz uma ideia de um Lúcifer inspirada
numa cultura persa que tem Ormus e Ahriman, um deus do bom e um deus que é o mal. Isso se chama maniqueísmo, quando eu creio que tudo no mundo ou é bom ou é ruim. Se é bom, é do Deus bom. Se é ruim, é do Deus ruim. Então tem Deus e o diabo. De quem você é? Nós somos humanos. O ser humano é aquele que erra. O ser humano é aquele que pisa na bola. O ser humano é aquele que é falho. O ser humano é aquele que é cheio de defeitos. Teologicamente falando, o ser humano só surge quando Adão e Eva transgridem. Quando Deus fala, não come daquela maçã, vamos comer. Aí surge o ser humano. Então somos nós, os seres humanos, e a Umbanda é a nossa oportunidade de entender que nós somos diferentes uns dos outros. A Umbanda é a oportunidade de reverenciar o diferente, porque o caboclo não é igual ao preto velho, que não é igual ao baiano, que não é igual ao marinheiro. Ogum não é igual Xangô, Yansan, Baloaê, Nanã, Buroquê e Iemanjá. E nós somos uns, filhos de Oxum, filhos de Oxóssi, Xangô, Ogum. Nós somos diferentes. E Exu é também a nossa oportunidade de amar o diferente. Exu é a oportunidade de amar a pessoa inteira. Todos nós somos luz e sombra. Exu é a oportunidade de entender a nossa sombra, entender as nossas trevas. Exu é a oportunidade nossa de ir ao encontro do que há de mais humano no divino e mais divino no humano. Exu é muito, muito próximo de nós, querido e amado. Então, Raquel está aqui, a sua bênção, lhe amo, estou muito feliz de estar aqui na sua presença, muito mesmo, demais. Eu acho que o meu tempo já encerrou, o Severino já falou, fica quieto, falou demais, você não acaba nunca, já deram a plaquinha de 5 minutos. Na segunda parte desse livro, Exu fala em primeira pessoa, posso ler? Sim. Menos de 5 minutos. Então, Exu, eu sou o Orixá Exu, sou um poder primordial, ancestral e divino. Eu sou anterior a tudo e a todos. Sou anterior aos 7 dias da criação. Eu vi quando você foi criado. Sou anterior à razão. Por isso, a sua razão não dá conta de me entender. Sou Exu, acima do seu conceito humano de bom ou mal, de dia e noite, de claro e escuro, de luz e trevas. Eu sou Exu, uma divindade ancestral. Eu antecedo a tudo. Estou aqui. Que Deus lhe abençoe. Axé. Muito obrigado. Isto é Umbanda, isto é meu irmão Alexandre Comino, que eu tenho uma honra muito grande de compartilhar essa amizade. Vamos lá, aquelas palmas fortes mesmo, gente. Vamos lá. Forte, forte, forte. Meu irmão, meu amigo, muito obrigado por essas palavras fortes. Tenho certeza que tocou no coração de todo esse povo que está aqui desde as 14 horas. Casa lotada. Parabéns. Já me perguntaram cadê o livro da Pombagira agora. Mãe Sandra quer lhe fazer um agradecimento.